Olá, a pedido do Gabriel Fajardo, eu venho falar um pouco sobre o Reino de Deus e os LGBTQIA+. Bom, o Reino de Deus é a matéria, por assim dizer, central da pregação de Jesus. Se Jesus fala de algo, ele não fala de si mesmo, mas ele fala de dois temas principais. O primeiro deles é o Reino de Deus. E o segundo é seu Abá, a experiência que ele faz de paizinho. Em sua pregação, falar do paizinho e do Reino de Deus são duas coisas que se enlaçam. Quer dizer que esse binômio, Pai e Reino de Deus, se caracteriza mutuamente. Melhor ainda, se existe um reino de Deus, esse Deus só pode ser reconhecido como o paizinho amoroso e misericordioso de Jesus Cristo. Se nós temos um paizinho revelado por Jesus, esse pai quer reinar sobre nós, sobre nossas vidas, e esse seu reinado não é outra coisa senão o reinado do amor. Portanto, o reino de Deus pode ser, em primeiro lugar, definido como a matéria principal da pregação de Jesus. E Jesus não fala desse reino senão a partir de parábolas, mais descrevendo-o do que definindo-o, mais caracterizando-o do que explicando-o. Esse reino de Deus precisa ser descrito em parábolas, não só para as pessoas mais simples poderem compreendê-lo, mas também porque não há nas estruturas humanas, políticas, econômicas, sociais, nenhuma realidade que se assemelhe a ele. São as estruturas e instituições que precisam se converter ao reino de Deus. Ele também não é falado tanto como um lugar. O reino de Deus pode dar a falsa impressão de um lugar, mas antes de ser isso, aliás, não se trata disso, o reino de Deus é muito mais uma realidade, uma dinâmica. É o reinado de Deus sobre a nossa vida. Então ele não está aqui, nem acolá, mas ele está entre nós. Ele diz respeito à dinâmica das nossas relações. É onde se joga o decisivo da nossa vida, o decisivo da nossa humanidade, que nós podemos encontrar o reino de Deus, ou que se revela e se manifesta o reino de Deus. Então são nas atitudes de amor, de acolhida, de solidariedade, de justiça, que estão postas entre nós, seres humanos, entre nós, humanos e natureza, que se manifesta o reino de Deus. Esse reino tem um já, quer dizer que ele não está destinado para depois da morte, ele não está destinado para o futuro, mas ele tem um acontecimento imediato. Ele está posto, como eu disse, nesse decisivo das nossas ações. Se a gente parte o pão, se a gente oferece água, se a gente veste o nu, se a gente visita o preso, se a gente é misericordioso, se a gente sabe ser acolhedor. É desse modo que o já do reino de Deus se faz na história e que nós somos chamados a fazê-lo. Ele tem um ainda não, certamente, porque toda realidade, para nós que somos cristãos, é realidade passageira, em constante conversão, é impermanente, e nós vamos encontrar o ainda não do reino de Deus em Deus mesmo. Bom, então em primeiro lugar ele é a matéria do discurso de Jesus, digamos assim, mas em segundo lugar ele é Jesus. O reino de Deus é o próprio Cristo. É porque Jesus o encarna, Jesus o realiza em sua pessoa. Então o reino de Deus é o que ele faz com a sua própria vida.
sua vida de doação, de entrega, de serviço. Assim, Jesus faz o reino de Deus chegar na sua própria existência, com as suas próprias opções, na sua liberdade fundamental. Então, isso nos revela algo sobre o reino de Deus como pessoa. Toda vez que a gente se configura a esse Cristo no amor, na doação da vida, no serviço, o reino de Deus acontece na nossa pessoa, na nossa subjetividade. Em terceiro lugar, a gente diria que o reino de Deus é maior do que Jesus. Como assim? Isso porque Jesus é Deus encarnado, ele faz uma experiência de corpo, de tempo, de espaço, uma experiência de recorte no tempo. E, como nos diz o Evangelho de João, Jesus diz: o Pai é maior do que eu nessa experiência que ele faz no recorte do tempo, em sua vida encarnada. E nós podemos dizer que o reino de Deus é Deus mesmo. Isso é algo que, inclusive, o texto bíblico permite. Ao dizer reino de Deus, ele está falando de Deus mesmo. Então, portanto, quando Jesus diz o reino de Deus é como uma mulher que tem 10 moedas e perde uma dessas moedas e vai em busca dessa que perdeu, a gente poderia trocar o texto, as palavras do texto, e dizer: Deus é como uma mulher que tem 10 moedas. Deus é como um pastor. Deus é como um agricultor. Enfim, o reino de Deus é o próprio Deus. E nesse sentido ele é maior do que Jesus, né? E, portanto, quando a gente faz acontecer o reino de Deus, a gente faz Deus aparecer como acontecimento. Deus não é só pessoa, Deus também é um acontecimento. E o que isso tem a ver com o público LGBTQIA+. Ora, com os grupos LGBTQIA+. Em primeiro lugar, eles são destinatários do reino. Todos nós somos destinatários do reino. Todos nós somos chamados a acolhê-lo, a recebê-lo, recebendo Jesus, nos configurando a ele e, mais ainda, procurando fazer como Jesus fez. Construir o reino de Deus no já da história. Os gays, as lésbicas, os travestis, transexuais, os queers, todos são criaturas de Deus e neles Deus se manifesta. E se manifesta de um jeito que ele não poderia se manifestar nos heterossexuais ou no cis. Significa que há algo de específico em cada rosto, em cada pessoa, que é dom irrepetível, que é dom inalienável e que só essa pessoa, do seu modo, pode revelar. Significa que o gay, a lésbica, o transexual, a transexual, os queers têm algo para revelar de Deus que outros não podem. Tem algo para mostrar da epifania do reino de Deus que só eles podem fazer. E isso os distingue como pessoas abençoadas com um dom, com uma graça, que é a graça do próprio gênero, da própria sexualidade, da própria identidade, da própria subjetividade, que precisa ser vivido com responsabilidade, com integridade, com inteireza, assumido. Depois, eles são destinatários do reino de Deus, e como destinatários, eu disse, são chamados a construí-lo, né, nessa irrepetibilidade do próprio dom, mas eles também são destinatários do reino de Deus como os mais simples do reino, como são públicos excluídos, que enfrentam a discriminação, que são alvos da violência, da homofobia, da transfobia, de uma série de outras violências veladas que os assassinam diariamente e às vezes fatalmente. Eles também são
destinatários do reino. Em que sentido? Ora, porque o reino é destinado para os mais excluídos, para os que sofrem, para todos aqueles que são postos, melhor dizendo, à margem. E se eles estão à margem, eles também são destinatários do reino. Eu diria mais, o reino de Deus, se é Deus mesmo, né, aparece no rosto de cada um deles, aparece no rosto de cada filho e filha de Deus. Em cada rosto que tem um traço que pede: cuida de mim, não me mate. Em cada rosto está inscrito esses dois pedidos, cuida de mim, não me mata, né? Que é de fato, talvez assim, o traço ético das nossas relações, né? Cuidar, não matar, né? E há inúmeros modos de matar, a gente bem sabe, né? E há inúmeros modos de cuidar, a gente bem sabe. Então o reino de Deus, ele é essa vivência dessa ética mais fundamental, uma ética que se mostra no rosto. Então, estes grupos precisam ser cuidados e acolhidos, em primeiro lugar, pela casa-igreja, né? Se a casa-igreja é o sacramento do reino de Deus, e se ela é aquela que anuncia o reinado de Deus, ela deve começar anunciando principalmente para os LGBTQIA+, com a sua possibilidade de amar, com a sua possibilidade de viver, com a sua possibilidade de ser. Essa é certamente uma das missões da igreja, anunciar para esses públicos, que é alvo, que é destinatário do reino de Deus, que eles estão acolhidos, inseridos, podem ser recebidos e, principalmente, podem viver como são. Porque como são, têm o direito de amar, de viver a própria identidade, a própria sexualidade e também de vivê-la com responsabilidade, manifestando o rosto de Deus em sua vida, em sua subjetividade. Devem ser acolhidos, recebidos com a possibilidade de manifestarem a própria fidelidade a Deus do jeito que são, no jeito em que vivem, do jeito que podem viver. Então, certamente, se uma mensagem pode ser retirada da mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, é que essas pessoas têm direito de ser e podem ter coragem de ser e podem ter coragem de viver, porque Deus nelas vive, se manifesta e quer se realizar, e quer realizar o seu reinado através delas também.